Agora eu te pergunto, você sabe o que são eletrólitos? Vamos aprender juntinhos, então? Bora lá. Para conversar comigo, eu recebo a nutricionista, a Camila Clabundi. Boa tarde, Camila. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina! Ainda mais que a gente fala, olha só, um assunto diferente. Eletrólitos. O que são eletrólitos, minha linda? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Eletrólitos nada mais é do que sais minerais, como sódio, potássio, cloreto, magnésio, fosfato, cálcio, que nós encontramos diariamente na nossa alimentação. Certo. Quando você fala encontramos diariamente na nossa alimentação, de que alimento, quais alimentos você está falando? No geral, de frutas, legumes, verduras, também nos carboidratos, proteínas. E qual que é a importância da gente ingerir esses alimentos que contêm eletrólitos? Tá, então vamos lá. A função dos eletrólitos, no nosso organismo, tá? Então, ele tem como função carregar água para dentro das nossas células, tá? E também impulsionar o nosso organismo com sinais elétricos, essas funções, elas vão estar nos ajudando com a parte da funcionalidade dos órgãos vitais, que é o que? O cérebro, o coração, os rins, pulmão, fígado, Também auxiliam com a nossa hidratação corporal, com o movimento da musculatura, limpeza dessas células também. Ou seja, os eletrólitos, eles têm um papel muito... Tudo tem um papel muito importante no nosso organismo, mas eu tô vendo que os eletrólitos, eles têm um papel bem importante, porque transportar água... Exatamente. Tá, mas vamos lá. E se não tiver água nesse organismo? Precisa ter hidratação, Tudo funciona com um conjunto. Um exato. E daí, por exemplo, a pessoa... Beleza, Patrícia, eu tô ingerindo água adequadamente, mas eu não tô ingerindo muitos alimentos que contêm, então, os eletrólitos. O que pode acontecer com esse organismo, Camila? Tá, então vamos lá. É muito comum a gente ter uma desidratação mesmo tomando água, Ah, é? Isso, é muito comum. O que acontece? Quando a gente pratica alguma atividade física intensa, de um período mais prolongado, a gente acaba excretando esses sódio, por exemplo, que é um dos eletrólitos, e os outros eletrólitos também. Mas assim, com essa atividade intensa, você libera os eletrólitos através ou da urina ou do suor, que é no caso da corridas, maratona, ciclismo, por exemplo. E é muito visível quando a gente percebe essas pessoas que fazem essas maratonas depois de uma prova, por exemplo, tem aquela pele mais cristalizada, que é realmente aquele sal sendo liberado pelo organismo, Então, ali que está ocorrendo uma deficiência de eletrólitos e precisa repor esses eletrólitos, No caso, por exemplo, digamos, de um emagrecimento, decidi fazer um emagrecimento por conta, tá? Vou fazer um jejum intermitente de 14, 16 horas, por exemplo, além de você não estar repondo eletrólitos, não estar consumindo nada, vou tomar um chazinho diurético, então vou fazer que o meu rim funcione mais, vou mais vezes ao banheiro, vou urinar mais vezes, Ali está perdendo eletrólitos também. Vou otimizar o meu emagrecimento, vou treinar. Vai lá, vai suar, Então, o que acontece? Com isso, nós temos algumas reações, alguns sintomas, Vai dar o quê? Vai dar um desequilíbrio nesse organismo. Exato, acaba desequilibrando porque você acaba tirando a concentração de sódio do teu organismo, Por mais que tenha água, não tem sódio. Então... E daí, o que pode acontecer com esse organismo se a pessoa não repor os eletrólitos, ficar só jogando eles para fora? Isso, daí vai depender da gravidade dessa desidratação eletrolítica que a gente fala, Então, em casos mais leves, a pessoa pode ter dor de cabeça, fraqueza muscular, as câimbras que são muito comuns, náuseas também, tonturas. E aí, em casos mais graves, pode ter uma confusão mental, alteração da pressão arterial também, alteração dos batimentos cardíacos, podem ficar mais acelerados ou mais lentos. O ideal é manter esse equilíbrio. Como que eu sei que está em equilíbrio os eletrólitos no meu organismo, Camila? Bom, normalmente quando ele fica desequilibrado é realmente porque ou você está fazendo uma atividade física muito intensa, tá? Acima de 1 hora, por exemplo, que é uma modalidade que demanda mais do teu corpo mesmo. Ou, de repente, se você pegou uma virose, Então, é muito comum, quando tem uma virose, tem que estar repondo com isotônicos, com água de coco, por exemplo, aí
que entra? Eu sabia que eu ia perguntar pra você, mas às vezes falam dessas coisas dos eletrólitos, que tomar água de coco, tomar isotônico, onde que entra? Então, é aí, quando a pessoa perde, vamos dizer assim, demais, para ela repor de um jeito mais rápido, talvez? Isso, aí além da alimentação, né, primeiramente a alimentação. Certo. Além da alimentação para indivíduos normais, eu digo normais quando não é um atleta, né, nesse caso, vai fazer um treino, né, faça um pré-treino com carboidrato, que é uma fonte de energia, né, que nós encontramos nos cereais, tubérculos, arroz, pão, enfim, batata, né? Certo. E um pós-treino com mais proteína, né? Então, para estar reparando esse músculo que você gastou. Além disso, é importante estar consumindo frutas mais avermelhadas, como o morango, como a amora, né? Então, elas têm compostos bioativos e também são anti-inflamatórias, ajudam a combater uma inflamação, uma possível inflamação, né? E aí, quando a gente fala de atletas mesmo, né? Pessoas que praticam exercícios físicos mais intensos, com duração prolongada, aí precisa estar fazendo essa reposição, né, com a suplementação. Existem hoje no mercado gel, cápsula em pó para estar diluindo, realmente os isotônicos, que são muito utilizados, né, bebidas isotônicas. Olha só que legal, gente. Eu não sabia sobre os eletrólitos. Claro, a gente já escuta falar assim, mas aí falar, esmiuçar sobre eles, né? Falar um pouquinho mais. Você vê que aqui no Vitrine Revista, assim, além de um consultório aberto para vocês que nos assistem, também é o quê? Uma escola, né? A gente aprende todos os dias. Eu acho isso o máximo. Eu gosto de aprender e de ouvir as pessoas falando, cada uma dentro da sua especialidade, falando sobre o assunto. E você falou sobre emagrecimento, por exemplo. A gente sabe que quando começa um ano, pegando o gancho de 2023, muitas pessoas começam o quê? Com o pensamento de perder uns quilinhos. Então, tem que cuidar, tem que procurar ajuda de profissional para assistir essa pessoa, é isso? Exatamente. Não faça por conta, até mesmo porque se você perder peso, acaba perdendo massa muscular, o que não é viável, né? Entendi. É isso aí. Tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio. Exato. Camila Melinda, muito obrigada pela tua participação. Qual que é o seu Instagram para o pessoal já te seguir também? Cami Clabundi Nutri, né? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Patrícia. Obrigada.